Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue na sua vida, na sua casa, na sua família, a todos que o amam em sinceridade. Estamos gravando esse vídeo aqui, alusivo a um problema técnico, para que você não fique sem a mensagem do dia de hoje, dia 13 de maio, que é uma quarta-feira, dia 13 de maio, exatamente isso. Como Jesus disse aos discípulos: entrem no barco e naveguem até o outro lado. O fato de Jesus ter dado a ordem, o fato de os discípulos obedecerem ao Senhor Jesus, não os livrou da tempestade. Eles passaram pela tempestade, mas Jesus se fez presente na tempestade. O fato de nós sermos cristãos, o fato de você na noite de hoje entregar a sua vida a Jesus, não vai isentar você das tempestades da vida. Acredite que o Senhor Jesus estará com você em meio às tempestades da vida. Creia nisso. Nós estamos passando por um período difícil, mas o Senhor Jesus está conosco. Amém? Tenha segurança em Jesus. Tenha paz em Jesus. Quero convidar você nesta noite a relembrar as palavras do profeta Isaías. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do filho do seu ventre, o filho que amamenta? Todavia, se essa viesse esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus não esquece de nós. Quero convidar você nesta noite a ler junto comigo o versículo 6 do capítulo 14 do livro de João. João, capítulo 14, versículo de número 6. Possivelmente você já o conhece de cor. Vamos ler na versão utilizada pela minha pessoa nesta noite. É a nova versão, é a nova tradução linguagem de hoje. Vou fazer a leitura na nova tradução linguagem de hoje e depois recitaremos juntos na versão mais conhecida. Assim está escrito: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Na versão mais conhecida é: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este dia. Reconhecemos-te como nosso único Deus, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela presença do Espírito do Senhor neste lugar. Então, pedimos ao Senhor, reconhecendo que não merecemos, que o Senhor possa nesta noite iluminar o nosso coração, a nossa mente, para a compreensão do texto bíblico. Por favor, Senhor, seja piedoso conosco nesta noite. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Jesus responde a Tomé a sua indagação, que disse: Senhor, nós não sabemos o caminho, como poderemos, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber o caminho? E então Jesus dá uma das respostas mais importantes
registradas nos 4 livros que chamamos de evangelhos. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Então Jesus dá uma das respostas mais importantes, invocando para si a personalidade de Deus, dizendo assim: eu sou. O mesmo que disse a Moisés, quando indagado por Moisés a respeito do seu nome. Então Deus responde a Moisés: eu sou. Então Jesus traz para si e diz: eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que resposta linda! Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente. Jesus é a vida que satisfaz a nossa alma. Jesus é o único caminho que nos leva para Deus. Jesus é exatamente o caminho para Deus. Por quê? Porque Ele é a verdade de Deus. Está escrito em João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Percorrendo os versículos, chegamos ao versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Num conceito raso, bem raso, do conceito grego, a palavra, o logos, o verbo, é aquele que dá sentido ao universo, que faz o universo ter sentido. Num conceito muito raso, do conceito judaico da palavra verbo, logos, que João usa aqui, é a palavra criativa de Deus, isto é, a palavra poderosa que criou o universo. Então, um grego, quando ele lê João, que diz: no princípio era o Logo, e este Logo se fez o Verbo, é uma loucura para um grego, mediante o conceito de Logos para o grego. Se um judeu lê esse texto, ele se sente escandalizado pelo conceito de logos, de palavra, que é a palavra poderosa, criadora, criativa de Deus. Então é escândalo para o judeu ver que esta palavra tornou-se carne. Então Jesus, ele é a verdade de Deus. Esta verdade, esta palavra que tornou-se carne. Bem, Jesus é o caminho porque Ele é a vida. Diz o versículo de número 4 do primeiro capítulo de João: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, por Jesus ser a verdade de Deus, por Jesus ser a vida, somente Ele então pode ser o caminho que conduz a Deus. Ele então responde a Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz bem a gente lembrar sobre metáfora, que são figuras de linguagem que comparam, que nós usamos para as comparações, a fim de extrair de tais comparações ensinamentos morais, espirituais e outros. Então aqui não fujamos disso, é uma metáfora a respeito do caminho. Jesus é uma pessoa, certo? De carne e osso, como ele assim se dá
a mostrar aos discípulos depois da sua ressurreição. Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Salomão diz assim: há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Provérbios 14, versículo de número 12. Existem caminhos que, na sua perspectiva, é um bom caminho, vai te levar a um bom lugar, mas a sua perspectiva pode estar errada acerca deste caminho, porque este caminho aparentemente bom, aparentemente alegre, atraente, pode ser um caminho que te conduza à morte. É isso que Salomão está dizendo. Nem todo caminho que parece ser bom tem o fim bom. Jesus, ele não é apenas um guia, um mestre ou um legislador. Se você for procurar um guia, um mestre, um legislador nas Escrituras, você vai encontrar uma figura muito forte no Antigo Testamento, que é a pessoa de Moisés. Moisés foi o guia do povo de Israel, Moisés foi um mestre no meio do povo de Israel, e Moisés foi um legislador no meio do povo de Israel. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é a porta para Deus. Jesus é a escada para Deus. Jesus é o caminho que nos aproxima de Deus. Jesus ele nos abriu o caminho da árvore da vida, fechado por Adão, pela queda de Adão e Eva. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao novo e vivo caminho que nos conduz ao Santo dos Santos. Como caminho único para Deus, Jesus é o caminho de Deus para o ser humano. Jesus é o caminho do ser humano para Deus. Então, só há uma maneira do ser humano se conectar com Deus. Só há uma maneira do ser humano chegar a Deus. Só há um caminho para o ser humano chegar a Deus. E este caminho chama-se Jesus Cristo. Então Jesus, em uma figura de linguagem, ele diz: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho que conduz a Deus. Eu sou o caminho a ser percorrido, que resultará no final da estrada o retorno para Deus. Então Jesus prossegue: eu sou o caminho, a verdade. Dizia Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes em mim, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 a 32. Então, Jesus está dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês irão me conhecer. Me conhecendo, vocês saberão a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Só há uma maneira de conhecer a verdade: permanecer na palavra do Senhor Jesus. Jesus é, corporeamente falando, a revelação de Deus. A revelação corpórea de Deus, isso é, a personificação da revelação. Jesus é a verdade absoluta de Deus. Não é uma verdade. Jesus é a verdade absoluta em relação a Deus. Há quem diga que Jesus é a própria exegese de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Sem ele, o ser humano mais sábio do planeta Terra está mergulhado em trevas. Jesus é toda a verdade de Deus, a verdade que satisfaz a nossa alma.
Como verdade, ele é a realidade em contraste com as sombras. Como verdade, ele é a fonte fidedigna da revelação redentora de Deus. Jesus é a verdade que nos liberta e nos santifica. Por isso ele disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade que alimenta a nossa alma e traz paz para o nosso espírito. Mas ele não para por aí. Ele diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a vida. Certa vez ele disse para Marta, quando ela estava muito triste pela perda do seu irmão. Jesus disse assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Está registrado em João 11, 25 e 26. Como nós citamos anteriormente, nele estava a vida, e a vida é a luz do homem. João 1,4. Ele veio para trazer vida, e trazer vida com abundância. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10, 10. Então, Jesus, ele é a fonte da vida. Jesus, ele tem a vida em si mesmo, porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu o Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Então, ele é a fonte da vida e da vida eterna. Jesus é o vaso recipiente da vida. Jesus é a fonte da vida. A vida eterna se extrai da pessoa do Senhor Jesus. É dele que nós recebemos a vida eterna. Então, por ele ser a vida, por ser a fonte da vida, por ser a verdade que liberta, ele é o único caminho que conduz a Deus. Conseguiu entender? O caminho mais seguro, o único caminho é Jesus. Não tem escapatória. Nele está a vida eterna. Nele está a verdade, as palavras de vida eterna. Os discípulos foram perguntados por Jesus. Jesus disse assim: vocês também querem ir? João capítulo 6. O Pedro logo disse assim: para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Em Jesus está a vida. Em Jesus estão as palavras de vida eterna. Não há outro caminho que nos possa conduzir a Deus que não seja o Senhor Jesus. Para você entender um pouco melhor, para a gente encerrar essa mensagem de hoje. Certa ocasião, concluindo, certa ocasião, o pai estava pescando com o seu filho, não muito longe da sua casa. O céu estava azul, o sol brilhante, estava um dia muito lindo, e eles foram até a beira do rio e para pescar. Chegando ali à beira do rio, passando-se algum tempo, o tempo virou, isto é, as nuvens começaram a aparecer. O prenúncio de uma tempestade estava à vista. O pai, muito experiente, observando o tempo, agarrou na mão do seu filho e disse assim: filho, nós precisamos ir embora, precisamos ir para casa. E o filho, sem entender, perguntou: por que, papai, nós precisamos ir para casa? E o pai carinhosamente respondeu: é porque está chegando aí uma grande tempestade.
Então o filho olha para o céu e não vê mais o sol, não vê mais o céu azul. Agora ele contempla um céu escuro e ele pergunta: papai, o sol morreu? Está tudo escuro. E o pai dá uma risada e disse assim: não, meu filho, o sol não morreu, ele continua brilhando, mas atrás dessas nuvens. Depois que essas nuvens passarem, essa tempestade passar, você vai ver o sol brilhar outra vez. Mas por enquanto nós precisamos ir. Vamos por aqui. Agarrou na mão do seu filho e o conduziu por um caminho. E no caminho que o pai conduz o filho, era um caminho cheio de espinhos e um caminho cheio de pedras. O menino não aguentou e falou assim: papai, não tem outro caminho não? A gente tem que passar por esse caminho cheio de espinho e cheio de pedra. E o pai disse assim para aquela criança: meu filho, este é o caminho seguro para nós chegarmos em casa em segurança. Este aqui é o único caminho seguro que nós conseguiremos chegar em casa em segurança. Carinhosamente ele responde para aquela criança. E aquela criança agarra nas mãos do pai e percorre o caminho de volta para a sua casa. Você consegue entender agora? Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para nos conduzir de volta para Ele. Jesus é o caminho que nos levará em segurança de volta para Deus. Eu quero reproduzir para você: sem Jesus Cristo, sem Cristo não pode haver verdade redentora. Sem Cristo não há vida eterna. Sem Cristo não há retorno para Deus. Paulo, escrevendo ao seu novel pastor, chamado ao novel pastor Timóteo, disse assim: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quero convidar você nesta noite, por mais que o caminho seja espinhoso, pedregoso ou estreito, quero convidar você a segurar nas mãos de Jesus e caminhar com Jesus. Quero convidar você nesta noite a conhecer melhor o Senhor Jesus. Quero convidar você nesta noite a desfrutar da vida que é Jesus. Enquanto os irmãos estiverem cantando, você terá esta oportunidade de conhecer melhor o Senhor Jesus, de entregar a sua vida a Jesus, de desfrutar da vida que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não fosse assim,
caminho, a verdade e a vida. Você precisa acreditar e continuar acreditando nisso. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra. Em Cristo Jesus, nós temos a orientação para chegarmos até o Senhor. Em Cristo Jesus, nós temos o ensino, a verdade redentora do Senhor. Em Cristo Jesus, nós temos a vida após a vida, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela decisão desta pessoa. Abençoe-a, esclarece a sua mente, Senhor, para que possa desfrutar da vida que está em Cristo Jesus. Agora que o amor do Senhor, nosso Pai, a graça revelada na pessoa do Senhor Jesus e as doces consolações do Teu Espírito estejam espalhadas sobre todos os Teus filhos que peregrinam sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Deus te abençoe.